tudo aquilo que não tem uma geração de caixa e ainda não tem um uso muito definido, ele acaba se desvalorizando muito. O ouro tem um limite real, que é o ouro não pode custar zero. Sim. O ouro não pode custar zero porque ele tem utilidade mesmo, nem que seja para joia, para o ouro. Existe uma barreira de preço entre o ouro e o zero, tá certo? Por mais que em momentos em que falte dinheiro, que o dinheiro mesmo esteja escasso, porque os juros sobem muito rápido, o pêndulo funciona. Nesse momento, porque antes disso o ouro vai ter subido por causa da inflação e tal. Mas nesse momento que falta tudo, até o ouro cai, mas o ouro não vai cair para zero. Do mesmo jeito que a gente viu contratos futuros de petróleo caindo para zero, mas o próprio petróleo não, era só naquele lugar, naquele dia especificamente. Sim, mas era um contrato futuro, exclusivamente aquele contrato, né? O petróleo não vai cair a zero porque ele tem uma utilidade. Você põe na gasolina, põe no mundo real, né? Na medida que ainda há pouca utilização, estamos falando só do Bitcoin, há pouca utilização do Bitcoin, inclusive pelos seus próprios detentores, né? Você, quando há um momento de falta de liquidez geral, quando você tem um colapso de liquidez, quando você tem um aumento muito rápido do preço do dinheiro, que não é o que está acontecendo, porque o Banco Central já se antecipou e tal. É uma coisa que acontece naturalmente no mercado. Quando isso acontece, porque há uma mudança repentina no valor das coisas, como foi em 2020, tudo aquilo que não tem uma geração de caixa e ainda não tem um uso muito definido, ele acaba se desvalorizando muito, né? Eu já contei sobre a crise de 90, quando cortaram o dinheiro aqui. Você tinha cara vendendo Rolex por 10% do valor do Rolex, né? Então, mas aí o Rolex também é de ouro e eu imagino que assim, o ouro, você parte do princípio que o ouro não poderia valer zero porque ele tem utilidade prática, né? As pessoas usam ele para fazer placa de vídeo, usa para fazer joia, usa para pôr no dente e tal. Mas o Bitcoin também tem utilidade prática em situações minimamente, por exemplo, em países como você citou aí, situações que você citou, na Argentina, na Venezuela, em países em que você está tendo uma opressão de alguma forma, as pessoas se salvaram por ter Bitcoin, por ter criptomoedas para se salvar. Então, assim, e no mundo inteiro, inclusive, né? Eu estava discutindo, o meu irmão está no Catar. E ele está com uma dificuldade enorme de mandar dinheiro para cá. Ele está mandando e no dia não chega, porque está tendo um monte de burocracia e tudo mais. Eu estou falando, assim, eu não tinha falado com ele de fazer via cripto ainda, porque tem a questão toda de fazer a legalização do dinheiro. Ele vai usar esse dinheiro aqui, não é um dinheiro que ele está só armazenando, ele está pagando ponto e tal. Sim. Mas a gente já está falando de mandar em Bitcoin, ele mandaria isso em 10 minutos, né? Isso estaria aqui já, né? E eu concordo. E só basta isso gerar renda. Só basta que essa solução gere caixa. Mas não faz sentido o Bitcoin gerar renda, né? Porque ele não foi feito para isso. O Bitcoin especificamente gerar renda. Ele não foi criado para fazer isso. Eu entendi, mas tem que ter uma cadeia, tem que ter dinheiro surgindo de fora do sistema. Então, mas o ouro, hoje, por exemplo, o ouro não cria renda também. Cria? O ouro, pelo menos, vai ter um valor de venda, com certeza. Não, mas ele não cria renda. Valor residual de renda. O ouro cria valor residual de venda. Tá, mas o ouro cria renda porque, da mesma forma que o Bitcoin, ele tem a mineração, o cara que tira ele da terra, usa, beneficia e tal, e ele vai ter renda desse tipo. O minerador do Bitcoin também, alguém que está produzindo. E ali, esse cara tem renda com o Bitcoin. Existe outras formas, hoje já tem formas, por exemplo, você pode shortar o Bitcoin alugando ele, como você faz com ações, né? Tem gente que deposita o Bitcoin lá para um cara, e esse cara usa, porque a gente está falando acho que foi ontem eu estava falando de contratos futuros, né? E o contrato futuro, quando eu compro o contrato futuro, se você é o que está me vendendo, você vai fazer o hedge comprando Bitcoin para se proteger, né? Porque você vai, né? E do outro lado, se eu vendo o contrato futuro para você teria que shortar o Bitcoin para poder se proteger. E como é que você faria isso? Fazendo o padrão. Você percebe que tanto isso quanto o DeFi ainda é renda sendo gerado dentro do próprio ecossistema, vindo do trade, vindo da assim, operação. É como dentro se do próprio tivesse ecossistema. vindo uma receita do serviço mesmo, no mundo real, que as pessoas vão falar, não, então o ecossistema dá dinheiro, o cara vende a carteira, o outro cara, mas a própria cripto não gera renda. Você está me dizendo
uma tese de que ele não precisa gerar renda. E o Bitcoin, especificamente. Eu concordo com o paper do Taleb. Eu concordo sim. Mas concordo parcialmente. O que eu estou dizendo é que a primeira discussão surgiu daí, de que o Taleb dizendo que era por enquanto uma bolha porque não gerava renda. E discussões enormes, já faz bastante tempo, e ele continua rebatendo nisso. O meu argumento na live de segunda-feira não foi sobre as criptos, até porque eu acho que elas vão achar algumas, as vencedoras, né? Quem vencer no universo cripto vão ser aqueles que vão conseguir tirar dinheiro do mundo real. Não só isso, que os usuários, que quem gosta do Bitcoin possa gerar renda para ele mesmo, que quem gosta de um projeto possa gerar renda para ele mesmo. Eu acho que essa solução vai acontecer em algum momento. O que eu estou dizendo é especificamente do NFT do Neymar. Né? Não, tudo bem. É que a tua live você abordou outras coisas ali, né? Mas podemos voltar. Sim. Não, legal, não. É que na sua live realmente você falou, o foco era falar do NFT do Neymar, né? Era esse o ponto principal. E você teve outros assuntos que entraram aí, e eu queria até passar por eles para a gente, né, poder esclarecer todos os pontos de vista aí, inclusive esses, né? Então, a história do Bitcoin especificamente, só, né, pelo menos a minha opinião, e acho que de quem criou até, inclusive, que ele não tem que gerar renda, o Bitcoin especificamente, porque ele não está ali para isso, ele está ali para resolver outros problemas, né, entre eles, você poder transacionar sem depender de um terceiro validador, né, essa é uma das coisas muito importantes do Bitcoin, que eu posso transferir, se eu quiser transferir agora $1 bilhão, $1 bilhão para você em Bitcoin, eu transfiro agora e não tem ninguém que vai me impedir de fazer isso, e eu não preciso de uma instituição que valide isso, eu não preciso fazer um cadastro, eu não preciso fazer nada, eu simplesmente te transfiro e você vai conseguir, né, eu consigo transferir para qualquer lugar e não poderem mexer na quantidade de bitcoins, que também, porque a gente tem que lembrar de quando ele foi criado, né? Foi logo depois da crise de 2008 que fizeram o salvamento dos bancos ali e tudo mais, e aí queriam ter uma forma de não permitirem que isso fosse feito, né? E o Bitcoin nos dá isso. Então, na minha opinião, né, o valor dele vem daí, independente de gerar fluxo de caixa ou qualquer outra coisa, né? Então, é só esse ponto, assim, olhando como investimento, eu concordo também, Roxo. Se você for pensar no Bitcoin como investimento, não faz sentido, né? Porque você só vai ganhar dinheiro no Bitcoin se outras pessoas comprarem, ele vai aumentar de valor e você vender ele, em tese. O problema é que tem pessoas que acreditam que o Bitcoin, ele vale um Bitcoin, né? Você já deve ter visto isso aí, um Bitcoin vale um Bitcoin. Porque, assim, se eu olho para as coisas em Bitcoin, não me interessa quanto que ele vale com relação a outra coisa, porque isso é uma base de comparação. E nesse caso específico, eu estou pensando assim, eu vou pegar o dinheiro, eu vou ter meu dinheiro sobre a minha posse e eu vou poder fazer o que eu quiser com ele. Só para citar o exemplo, você conhece a história do Daniel Fraga? Você já deve ter ouvido falar? Não. O Daniel Fraga foi um cara aqui, um brasileiro, que na época ele era um youtuber, né? Ele fazia vídeos falando contra o Estado e contra várias coisas. E na época ele falava, inclusive assim, ó, sonegação não é crime. Vocês têm que sonegar. E ele falava de sonegação e de contrabando, né? Na época. E aí, obviamente, era uma época que a gente não tinha tanta liberdade de expressão quanto tem agora, né? E aí foram juízes atrás dele, processaram ele e tudo mais. E no final das contas, ele teve uma multa multimilionária lá por conta das coisas que ele estava falando, e ele não voltou atrás e tal. E só que aí ele falou assim, vocês vão me multar? Então tá bom, eu quero ver vocês conseguirem me multar. Ele vendeu tudo que ele tinha e trocou em Bitcoin na época. E tá até hoje o Estado tentando tomar isso dele. Então, ele é um exemplo da comunidade por conta de... ele fez uma coisa que eu, até de vez em quando eu brinco, que eu jamais faria, porque eu imagino o tanto de problema que ele tem na vida dele hoje, porque ele não consegue ter passaporte, não consegue ter casa no nome, não consegue ter nada, né? Ele virou um ser ultra procurado pelo Estado. Mas ele peitou o Estado e mostrou que o Estado não tinha poder contra isso. Então, esse negócio tem valor, na minha opinião, né, já de cara por conta dessa simples... desse poder que é devolvido para o cidadão, ainda que você tenha problemas para usar, né? Porque você pode proibir, aí você não vai conseguir usar, não vai conseguir comprar alguma coisa, mas sempre tem alguém aceitando, né? Assim como teve proibição lá das bebidas nos Estados Unidos, teve proibição de tantas outras coisas que ninguém... Aqui eu brinco sempre, né? Se proibir, Marcelo, o que acontece? Maconha é proibida no Brasil. Eu nunca vi ninguém que quis fumar maconha que não conseguiu, né? De todo mundo que eu conheço. Então, é proibido, mas tudo que é proibido aumenta de valor, fica mais difícil, mas continua tendo valor, né?